Olá, está começando mais um episódio do AGES Podcast. Eu sou Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa, Karine. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Espero que vocês gostem do que a gente preparou para vocês. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não esquece de marcar o sininho para receber as notificações sempre que um conteúdo novo for publicado. Nós também estamos no Instagram, no @AGESOficial. Lá você pode acompanhar as principais ações da entidade. Siga a AGES, compartilhe com seus amigos e nos ajude a alcançar a meta de 1.000 inscritos no Instagram. Lembrando que toda semana nós temos episódio novo aqui no AGES Podcast e eles também são transmitidos para as outras plataformas de áudio. Então não deixe de conferir os episódios anteriores. Tem bastante episódio com muita qualidade produzido para você. Essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. A Mútua é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Acesse o site da Mútua em www.mutua.com.br e confira os benefícios de ser um mutuário. Siga também no Instagram o perfil do nosso parceiro em @mutua.sc. Hoje, para conversar, a gente está recebendo o nosso colega, o arquiteto Taylor. A gente vai bater um papo bem interessante aqui sobre o setor organizado da construção civil, o associativismo, a gestão de um núcleo tão importante na CIG e entre outros assuntos. Taylor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos e espero que seja um programa bacana aí, vamos conversar bastante. Será? Então, para começar, a gente sempre abre, para o convidado esclarecer quem que é Taylor. Bom, eu sou arquiteto, eu tracei uma carreira inicial em projeto e uma curiosidade ali, a sede da CIG, onde que nasceu a parte profissional, nós participamos de um concurso e vencemos o concurso da nova sede da CIG. Foi ali que logo que eu me formei, Então ali que começou a minha vida profissional. E passei muito tempo trabalhando com um projeto arquitetônico. Em determinado momento nós focamos isso, a parte de projeto voltado para incorporadoras, e aí nós começamos a também incorporar, E depois, um determinado momento, eu saí dessa empresa, abri uma nova empresa e hoje eu atuo quase que exclusivamente na parte de incorporação. Quase nada assim em prestação de serviço de projeto, O foco maior, eu tenho uma empresa hoje com mais 2 sócios que atua na parte de incorporação. E o grande tema da conversa, eu participo, hoje eu sou o presidente do Núcleo de Construção Civil da CIG. E aí eu acho que ali, a partir daí, a gente vai ter bastante coisa para falar sobre o núcleo também, Bacana, bacana. E tu tem uma trajetória, inclusive, por outras entidades também, que a gente já conversou em outros momentos, O associativismo ele está bastante presente aí na tua trajetória. Sim. A questão do concurso eu não sabia, isso é uma novidade. Tu quer falar um pouquinho mais como é que foi esse processo? Bom, o concurso, não sei se explicar como é o concurso, E uma entidade, quando ela quer, por exemplo, ter um projeto, então ao invés de ela contratar um profissional, ela abre um concurso. E aí então os profissionais se inscrevem e enviam um projeto realmente, projeto todo elaborado, um projeto arquitetônico. No nosso caso eram 4 pessoas, era um engenheiro, que é o Arancibe, daqui de Joinville, o Guilherme, arquiteto Márcio e eu. O arquiteto Guilherme, Márcio e eu formamos então uma empresa na sequência para desenvolver o projeto, E por felicidade, o nosso projeto foi escolhido. E aí, depois disso, nós precisamos, então, desenvolver o projeto, elaborar todo o detalhamento do projeto e a sequência, então, para entregar para a obra. Entendi. Isso foi lá em 2003. 2003, uma trajetória interessante. Isso, Bacana. Taylor, tu já comentou na tua apresentação, hoje tu está à frente da CIG, do Núcleo de Construção Civil. Isso, do Núcleo de Construção Civil. Que isso também é legal, até o meu breve equívoco aqui talvez seja importante, porque muitas pessoas conhecem a CIG, o nome é um nome bastante relevante na cidade, é uma entidade importante, A verdade é essa, mas ela se divide em núcleos, Isso. E o núcleo da construção civil, comparado a outras entidades do setor da construção de Joinville, é um núcleo que a gente pode dizer que ele é relativamente novo. Sim. Entretanto, ele tem um impacto e uma importância, já muito consolidada, bastante respeitado. Queria entender, como é que tu vê isso, quais são os desafios de vocês, como o núcleo recebe a missão, de conduzir
esses trabalhos dentro da cidade, como vocês se organizam, quem pode participar do núcleo? Sim. Então, eu vou contar um pouquinho da história, então, breve, né? Sim. Primeiro entender, a CIG é uma associação empresarial de Joinville, uma entidade com 112 anos de existência, então ela é bastante tradicional e bastante forte, né? Dentro da CIG existem diversos núcleos, que podem ser setoriais ou multissetoriais. Então, como exemplo, existe o grupo Jovens, o grupo das Mulheres, que são grupos multissetoriais, né? O que leva ao encontro não é uma determinada profissão, um determinado assunto. E existem os núcleos setoriais. O núcleo da construção civil é um desses núcleos, né? Esse núcleo foi formado em 2014. Inclusive, quem fez a fundação foi o Francisco, né? Meu marido. Seu marido, isso. O Francisco que puxou toda a organização. Ele que foi até a CIG a primeira vez e descobriu que não existia um núcleo e aí começou a buscar pessoas para formar esse núcleo. Eu entrei nesse núcleo mais ou menos em 2015, quando em Joinville começou uma grande discussão sobre a revisão da Lei de Ordenamento Territorial, a famosa LOT. Uhum. Então, muitos profissionais acabavam indo até a Câmara de Vereadores ou em outras reuniões porque haviam as audiências públicas, né? E aí as pessoas acabavam se encontrando ali. E nós percebemos que existia lá alguns grupos organizados já. E o núcleo da construção civil era um. Então, eles tinham já um alinhamento na conduta, eles se organizavam, faziam reuniões. E lá me convidaram para participar do núcleo. Desde lá, então, eu fiquei um tempo fora, mas depois retornei. Para participar do núcleo, a empresa, né, precisa ser um CNPJ, ele precisa estar associado à CIG. E para adentrar ao núcleo, ele precisa ser do ramo da incorporação ou construção. Então, isso é uma questão bem importante do núcleo, né? Em que não é um profissional de arquitetura ou de engenharia, um prestador de serviço que pode participar. Ele pode participar lá como um fornecedor, como apresentar alguma solução, apresentar alguma palestra, nesse sentido sim, mas como nucleado não. Como nucleado a exigência é que seja incorporador ou construtor. Isso para nós vemos como uma grande vantagem para o núcleo, um grande benefício para o núcleo, porque nos dá um direcionamento muito, muito certo do que buscar para o nucleado. Então nós sabemos, o foco de interesse é bastante restrito, né? Sim. Então nós conseguimos fazer as coisas de uma certa forma assim, mais certeiras, entre aspas, porque nós sabemos qual é o objetivo das empresas ali nucleadas. Hoje são 31 empresas nucleadas ali, no NCC, né? O Núcleo da Construção Civil. Bacana. Isso realmente traz uma facilidade, né? Não que o desafio diminua, né? Mas realmente você tem um direcionamento e as pessoas acabam transitando em cima das mesmas pastas, né? Exato. E natural que também, né? O que nos leva, né, a esse encontro, além do convívio profissional, né, é também essa interseção, né? Que dentro das discussões de Joinville, tu lembrou bem a LOT, né? E assim como outros que acontecem de tempo em tempo, a AGES também participa levantando uma representação. Nós temos outra entidade na cidade que é a CCA. Isso. Nós temos o Sinduscom. E o que chama atenção para nós, né, nesse momento é que cada uma dessas entidades compartilha dores semelhantes, né? Sim, e quando a gente consegue concentrar isso em algumas ações, a gente tem um impacto bastante importante. A gente vem discutindo em outras frentes, né? Por exemplo, ITBI na cidade é um caso, a discussão do recuo de rios, né? Também Código de Obras, Código de Obras, né? Então são todos elementos que nos levam a alcançar determinados resultados que são um reflexo do associativismo. A gente vinha falando um pouquinho antes aqui nos bastidores, né? Sim. Que é um desafio para quem assume uma diretoria, né? E é legal legal e não, né? Porque a gente diz que é legal quando tu encontra alguém que está sofrendo da mesma dificuldade pontual, né? Tipo, não, ele também tem dificuldade nisso, pô, não tô grupo sozinho. de autoajuda, né? É um grupo de autoajuda. Mas hoje nós temos um trabalho muito bacana, né? E eu falo assim, de forma geral, porque a gente acompanha as outras entidades e aqui o objetivo é falar da CIG. A gente sabe da importância que vocês desenvolvem, mas existe um desafio muito grande de trazer esse associado, de fazer ele entender a importância desse retorno, né? Como é que vocês têm lidado com isso? Quais são as alternativas? Porque a gente também tem algumas estratégias, né? E é legal a gente compartilhar isso. Né? Sim. No começo dessa gestão,
houve uma reunião lá em que se fez um pequeno planejamento estratégico. E nesse planejamento se colocava algumas ideias de temas para a reunião. Então lá, o grande tema foi trazer fornecedores. Então essa é uma das coisas que a gente procura fazer em todas as reuniões. Trazer um fornecedor, e aí a facilidade de ser todos incorporadores é que esse fornecedor, quando vem, atende a todas as empresas. Né? Então, tem um interesse também teoricamente geraria de estar lá, né? Geraria um interesse de participação. A gente vem também de uma mudança que foi o período Covid, em que não existiam reuniões presenciais. Isso acabou tirando um pouco essa frequência que nós tínhamos. Então, na CIG nós tínhamos reuniões antes, né, que eram bem lotadas. A sala de reunião lá é uma mesa grande, então essa mesa ficava cheia e ainda as pessoas sentavam em volta dela. Hoje está bem distante disso, né? E um pouco foi essa frequência. As pessoas já estavam acostumadas aí naquela data, né? Nós temos reuniões quinzenais, sempre na terça-feira, às 4 horas da tarde. Então, essa agenda já era uma agenda formada e amadurecida dos participantes. Quando isso passou a ser online, isso quebrou totalmente, né? E a participação online ela não é tão interessante, né? Ela é um pouco desmotivadora para quem está assistindo ali, né? Apesar de que as reuniões continuaram, né? Continuaram, eu participei de muitas delas, mas é diferente. E aí, quando houve a possibilidade de voltar às reuniões presenciais, nós fizemos a questão de fazer ela 100% presencial e nem mista, né? E aí nós tivemos um pouco dessa barreira. Hoje a gente começa a ter um pouco do resultado disso. As pessoas começam a ir lá, mas é bastante difícil, assim, de ter desses 30 nucleados. Em geral, nós temos cerca de 10, muitas vezes menos que isso, às vezes 15, né? Então a participação assim presencial ela é muito menor do que o esperado, mas nem por isso o grupo deixa de ser importante, sabe? Porque nós temos, por exemplo, como você falou, essas questões legais, né? Uma das ações do núcleo, e que é uma ação permanente, é o acompanhamento legislativo. Então, nós temos acompanhado sempre aquilo que acontece, tentando nos antecipar aos problemas, quando possível, e quando não, né? A partir do momento que surge um problema, a gente faz uma ação de procurar uma secretaria ou, enfim, a entidade responsável por resolver aquele problema. É até um negócio que é legal a gente falar, né? Que as entidades que você mencionou, né? A CCA, a GES, Sinduscom e o núcleo da construção civil da CIG acabam muitas vezes se reunindo mesmo, né? Sim. Foi maravilhoso, eu acho, né? É bom para dar força para esse assunto e também acho que ajuda o cara que está recebendo lá na reunião, né? Porque fatalmente ele iria receber 4 vezes para falar sobre o mesmo assunto e assim acaba economizando o tempo dele. Economiza tempo. Eu acho que os secretários devem estar gostando dessa estratégia também, né? Sim. É natural que a gente tenha complementos, né? Às vezes dentro de uma CCA existam umas dores mais específicas daquelas que não tem no núcleo, mas a gente tem uma sobreposição bastante expressiva dos temas, né? Sim. E aí o que acontece assim, quando se tem um tema muito urgente, muito dramático, e aí nós levamos mas é uma pena que seja nesse período, né? Mas aí nós levamos uma reunião baseada nisso aí tem a casa lotada sempre, né? Porque é um tema de muito interesse urgente que afeta diretamente as empresas. Sim. Mas o que a gente procura fazer é buscar fornecedores importantes, principalmente de tecnologias atuais, né? Então, recentemente falamos sobre proteção, sobre fibra de vidro aplicada diretamente. Então, a gente tem tido reuniões bacanas, assim, sabe? Bacanas mesmo. Então, poderia-se dizer que o núcleo tem aí, além dessa participação, né, diante do executivo e legislativo, ele é um canal também de especialização desse nucleado. Hoje, estando lá, vamos criar um exemplo aqui, né? Eu estou no campo da incorporação e eu vou inscrever a minha empresa, né, na CIG para participar das reuniões. Eu já tenho essa percepção, né, de que a gente está caminhando para um momento onde a gente precisa fazer parte desses novos grupos, porque ali eu tenho uma oportunidade de trocar informação. Exatamente. Uma informação de que talvez eu já esteja num estágio mais maduro do que o meu estágio. Então, imagino que isso possa ser um bom resumo de uma parte do que o núcleo faz. Né? Essa questão, essa é muito importante, porque as empresas ali, cada uma delas é especialista em alguma coisa e que normalmente não é a especialidade de todos, né? Então,
Eu trabalhei muito tempo com projeto arquitetônico e me envolvi muito com a parte de legislação para aprovar esses projetos. Então acaba que eu tenho conhecimento bom sobre legislação de como aprovar. Muitas vezes a pessoa de uma outra empresa não percorreu esse caminho. Então ele não tem o contato com a legislação e tem muita dúvida de legislação. Então ele acaba usando esse canal para tirar dúvidas sobre isso. Em contrapartida, a minha formação não é de execução de obras. Hoje eu executo obras, né? Apesar de vivenciar isso, mas a minha formação acadêmica não é essa. E ali existem pessoas com muita experiência em obras, com muita experiência específica em várias patologias, por exemplo. Então eu uso muito o outro associado para sanar as minhas dúvidas também. E além disso, tem uma questão, isso eu percebi bem quando eu entrei lá. A grande maioria das empresas, principalmente quando o núcleo começou, eram empresas muito pequenas. Né? E na grande maioria era uma pessoa que tocava a empresa toda. Né? Eu era uma pessoa... A pessoa era a empresa. A pessoa era a empresa, exatamente. Era ela um carro celular e tocava, fazia desde a compra do terreno até o pós-venda. Então o processo todo era aquela pessoa que abraçava. O cara era o zelador e o presidente. Mas é isso mesmo, era exatamente isso. É a de muita empresa que começa. Então acaba que essas empresas elas não têm um setor administrativo, um setor jurídico, um setor comercial. Tem muitas dúvidas nessas áreas, né? Muitas dúvidas e falta de material às vezes. Né? Então uma das ações que o núcleo faz é procurar gerar material para absorver, para alimentar essas brechas. Por exemplo, nós fizemos uma contratação há uns 4 anos atrás, contratamos um advogado em que nos forneceu uma série de documentos. Um contrato de compra e venda, um contrato com o empreiteiro, que mais? Manual do proprietário, termo de entrega de chave. Então, uma série de documentos que foi produzidos como um padrão, revisado por um advogado, uma advogada, a doutora Luciana, e ela veio lá e fez um dia de treinamento explicando qual que era o padrão de preenchimento, porque no final a pessoa tem que escolher e preencher daí, né? Mas aquilo foi revisado por um advogado. Isso é fantástico para uma empresa, porque ou ela precisa contratar um advogado que assessora ela, e não quero dizer que não é para fazer isso, né? É para continuar fazendo, mas muitas vezes ela tem ali uma base para tomar uma decisão, pelo menos. A ação atual agora em relação a isso, nós estamos fazendo a renovação desse contrato, para que faça... Ela então vai pegar todos esses documentos, vai revisar, por exemplo, o manual do proprietário passa recente por uma revisão grande em função da legislação em termos de garantias ali, então ela vai fazer essa atualização e nós teremos um novo treinamento ali. Esse é o tipo de ação frequente que o núcleo faz, sabe? Nós temos muita coisa, então tem o associado, depois que ele ingressa ao núcleo, ele tem acesso, né, a essas dúvidas frequentes em que acontece no WhatsApp, troca de informação de fornecedores, essa é a coisa mais frequente que tem no grupo e que é muito vantajosa mesmo. Né? Porque tem uma validação, né? Isso que é legal. Exatamente. Isso acontece na gestão. Porque o problema é tu contratar alguém que, né, não conhece, não sabe se vai fazer. E como é um grupo fechado, a gente tem a liberdade, inclusive, de falar mal do fornecedor. Entende? Algum fornecedor que por algum motivo fez alguma coisa muito errada, ali, a ideia do núcleo é essa mesmo. A ideia, lógico, nunca vai expor isso fora daquele grupo ali, né? Mas a ideia é isso, que a pessoa vai falar das experiências boas e também das ruins que houve com aquele fornecedor, né? Muitas vezes tem algumas coisas curiosas, que tem um fornecedor, por exemplo, que tem uma empresa que adora e tem uma empresa que odeia. Mas aí quem está ouvindo vai tomar a decisão de qual dos dois que leva adiante, né? Essa ação dos fornecedores, nós temos uma ação também que é bem interessante, nós chamamos de grupo de compras, em que ela foi desenvolvida no ano passado e ela está ainda numa fase de levantamento de informações, que basicamente dentro do grupo da Cigium formou-se um outro grupo dos interessados em participar dessa ação, que não são todos interessados, então, em que nós vamos fazer uma compilação de preços de produtos. E aí com essa compilação, então nós contratamos na verdade um sistema que faz a baixa automática das notas fiscais dessas empresas. E aí gera uma planilha, então ao final de todo mês eu tenho o valor pago de cada produto e de cada empresa, então eu consigo fazer um levantamento de volume do núcleo, isso é muito importante em negociação coletiva, que é um negócio que nós buscamos muito, né? Fazer negociação realmente coletiva, porque quando eu olho a minha empresa, é uma empresa pequena. Agora, quando eu junto com outras 30, eu tenho um volume de consumo que é muito mais interessante para os fornecedores. Então, o núcleo se apresenta dessa forma perante os fornecedores, né? Sempre tentando levantar o volume do conjunto desse grupo. Então, essa é mais uma ação bacana que tem ali dentro. Isso a gente já havia conversado, né? E foi bom que tu tocou nesse assunto, porque eu tentaria resgatar ele, porque isso gera
um lastro, né, para quem está começando, querendo buscar uma referência, enfim, né? As ações políticas, eu entendo que elas também têm essa importância, como a gente já comentou aqui, né? A parte da educação eu considero fundamental também. Eu vejo por mim, né? Existem vários elementos que a gente está chegando no limite daquilo que a gente já conhece para aquele universo pequeno. E quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém que já está num nível diferente do meu, isso abre elementos de desenvolvimento do meu negócio, sabe? Aquela troca, como é que aconteceu contigo e tal, né? E aí quando tu faz um comentário, né, a respeito desses elementos que vocês contrataram, isso tem uma importância, né? Por mais que, óbvio, a gente não descarta a necessidade de ter um parceiro jurídico caminhando lado a lado, um parceiro contábil, enfim, né? Mas começa a trazer uma importância, né? Olha, isso aqui existe, né? Isso aqui é o começo, vamos melhorar isso, né? E até eu faço um link, né? Porque a gente desenvolveu na AGES uma parceria com a Asdesk, na qual a Karine, ela foi uma das painelistas, né? Assim como o Marcos também, que está na nossa diretoria, a Val, que não faz parte da diretoria, mas é uma associada muito presente, que a gente vai repetir esse ano, inclusive, onde a gente conseguiu, pela força do associativismo, se aproximar de uma outra entidade, que é a entidade do síndico, que tem uma demanda muito grande quanto à relação, né, com o manual e com as vistorias. Enfim, é um campo bem mais amplo, né, que a Karine tem muito mais propriedade que eu para falar, mas a gente conseguiu entregar um conteúdo para que eles entendam, olha, essa aqui é a importância. E eu vejo que nessa aproximação que a gente vem caminhando aí junto com a CIG, né, a GES, a CIG, a CCA, de que também tem uma oportunidade para que a gente possa acessar, né, o núcleo, assim como o núcleo pode ter acesso à nossa entidade para produzir conteúdo junto. Daqui a pouco, no momento dessa atualização de um manual, entender, né? Puxa, olha, quais são os elementos aqui quem é que pode te ajudar nisso no dia a dia? Como é que tu pode transferir a questão objetiva disso para o teu canteiro, para a tua execução de obra. É isso que é importante, porque no final das contas precisa ser prático também, né? Não adianta ter um documento lá exatamente. Numa pasta. Não é pro forma, né? Tem que ser uma coisa, como é que eu posso evoluir? E é um documento que vai mudar conforme o projeto, o empreendimento de cada um. Então é algo que a pessoa tem que entender, tipo, é o norte, né? Isso. Ó, aqui tá o norte. Agora, mas já é uma coisa muito interessante de pelo menos saber que existe. Exato. Saber como começar, que nem essa parceria com a Asdesk. Foi bem interessante pela questão de realmente apresentar, quando a construtora, né? Quando entrega o empreendimento, o que ela precisa entregar, o que o síndico precisa verificar, né? É esse tipo de coisa que às vezes falta, né? Falta essa informação de o que ele precisa verificar, quais são os documentos que ele tem que receber, enfim. Então, só essa informação de saber que existe e que você tem que ir em busca daquilo já é um pontapé inicial maravilhoso. Sim, e isso só fortalece essa ideia do associativismo, porque as pessoas que participam, se elas estiverem isoladas, né, a não ser que elas tenham uma estrutura muito grande para absorver tudo que muda todos os dias, senão ela não vai ficar sabendo, ela vai ficar sabendo o dia que ela descobrir por alguma ação, por exemplo, que ela não fez, né? Então a ideia do associativismo um pouco é isso também, é que a gente consiga, porque vai acontecer em uma dessas empresas vai ficar sabendo alguma coisa, e aí vai levantar essa lebre e aí todo o grupo consegue se ajudar e ir atrás. Ou pelo menos comenta lá no WhatsApp, né? Mudou tal coisa. Mas isso é muito comum em lei, porque a lei muda e muita gente não sabe que mudou, né? Então eu vou saber quando eu estou aprovando um projeto, por exemplo, que mudou alguma coisa, né? E aí a gente acaba comentando isso lá para entender como, se alguém já teve isso, se é um problema pontual, se é uma análise equivocada, né? E que a gente então muita coisa acontece dessa forma, sabe? Mas nesse ponto, né, da lei, da mudança da lei, não sei se tu concorda comigo, mas essa movimentação que a gente tem feito em parcerias, né, isso tem diminuído. Sim. Claro, também a gente não pode tirar o mérito, né, que a gente vive um momento onde a atual composição da casa ela respeita demais as entidades. Né? Sim. Ela procura as entidades. O que é ótimo, né? Que deveria ótimo, ser a regra. Mas
Hoje a gente tem uma integração muito melhor, então já não passa mais nada sem pelo menos a gente entender. Tu comentou, né, um item que é bastante comum, né, dentro da incorporação e da construção, uma preocupação com o custo. E a gente já vinha falando em outras conversas, eu e a Karine, até com outros convidados, e aí, hipótese minha, né? Que eu tenho percebido que parece que a gente vive em um ambiente onde a parte de execução, construção, né, sempre é importante, né, projeto. Entretanto, me parece que a operação, o pós-obra, né, eu entreguei a chave e agora isso aqui tem uma vida. Ele está mais evidente. Vocês têm percebido isso lá nas manifestações das incorporadoras e construtoras no seguinte sentido: pô, entreguei a obra e primeiro, segundo, terceiro ano, eu tenho uma movimentação diferente hoje dos meus compradores. Eles estão nos chamando muito mais, eles estão perguntando muito mais. Isso vocês já percebem? Tem alguma coisa acontecendo, um movimento nesse sentido? Ou ainda não há essa manifestação? Não, eu não tenho percebido isso. O que a gente percebe assim também é que, e essa é outra coisa que eu acho que o grupo faz bem, e que quando as empresas começam lá, se eu pegar lá em 2014, as empresas tinham um nível de maturidade de projeto, execução e tal, que é diferente do que é hoje. Essa maturidade foi aumentando e melhorando dentro, o próprio núcleo se fortaleceu dentro do processo construtivo de todas as empresas. E isso acaba minimizando algum tipo de reclamação, né? Trazendo uma qualidade maior. Qualidade maior. E essa é uma questão bem importante, porque quando a gente começa, né? Porque às vezes a pessoa que não participa de um grupo desse, ela parece assim, eu estou indo lá com os meus concorrentes. De fato são, mas também são concorrentes parceiros, porque eu preciso ter um mercado nivelado por cima, né? Então, o que a gente procura fazer ali é levar material, né? O grupo como um todo, né? Não só a diretoria, mas o grupo como um todo. É trocar ideia e levar material para que todas as empresas ali estejam num nível técnico muito bom de tudo, de projeto, execução, de entrega, de pós, de atendimento, né? Para que a gente minimize isso. O que se tem, assim, o que gera um pouco de preocupação é a informação errada, né? Porque às vezes parece assim que, por exemplo, quando se fala de garantias, né? Vamos citar a ilusão da garantia total de 5 anos para tudo. Né? Então, esse é um problema que a gente, como sociedade técnica, precisa educar todo mundo, inclusive os moradores, inclusive os síndicos, inclusive, né? Para entender que não é bem assim. Não é bem assim, né? Então, e aí existe às vezes até uma frustração do morador, porque eles não que espera, mas muitas vezes lá no 4 anos e meio ele vai reclamar de que só para esclarecer, de uma porta, né? A questão dos 5 anos era de solidez e segurança, né, do imóvel. Exatamente. Só que tem várias coisas que acontecem Muitas que não coisas. Tá ligado à segurança e solidez do imóvel. E até meio que fica muito amplo, né, esse entendimento, que às vezes a segurança e solidez para você não é para mim. Isso, então, exatamente. Aí era uma coisa que ficava muito aberta, interpretações. Então, com as normas, até com a própria norma de garantia, que foi agora em dezembro lançada, vai melhorar muita coisa. Sim, vai esclarecer bastante. Então, nesse ponto, o que a gente vê, sabe, Miguel, é que como as pessoas, os nossos nucleados, né, em tese, fazem uma entrega de um documento para o cliente na finalização da obra, orientam esses clientes de como é o procedimento, mais ou menos explicam para o síndico e para os próprios clientes o que eles precisam fazer, quais são enfim, o que eles precisam fazer para manutenção ali, né? Como usar, né? Como usar o imóvel, né? Que é a grande comparação com o carro, né? Porque pro carro tá muito... É uma comparação que eu gosto bastante de fazer. Mas eu acho que em muitos casos ela é... Tu gosta ou não gosta? Eu gosto. Tu gosta, entendi, tu não gosta. É porque o brasileiro entende do carro, né? Isso, o brasileiro gosta. Isso, não, eu achei que tu tivesse dito que não gosta. Não, eu gosto, porque é uma comparação que é fácil do brasileiro entender. É tangível, né? E ela está solidificada. Todo mundo sabe que quando compra um carro, para se ter a garantia, o cara precisa cuidar desse carro. Né? E para manter o valor dele também, né? Porque a pessoa não vai morrer com o carro, ela vai querer revender, vai querer trocar. E ela vai querer trocar por um valor justo, ela não quer perder valor. Exatamente. Coisa que não tem o mesmo parâmetro. E assim, se o carro tiver 3 anos de garantia, o cara não vai chegar com um carro faltando 1 mês para vencer os 3 anos, pedindo a garantia de alguma coisa se ele nunca trocou o óleo do carro. Até porque o carro não teria chegado lá aos 3 anos sem trocar o óleo, né?
Mas o que eu quero dizer assim, para o carro é muito fácil de entender isso, que ele precisa fazer as manutenções, ele faz lá na concessionária, né? E com o imóvel não é nada diferente, ele precisa fazer também as manutenções, manter. E essa educação vem acontecendo para os consumidores, né? Então, as incorporadoras consultoras vêm fazendo isso, né? Vem fazendo isso, diante sim. do aprendizado, exatamente. do núcleo ali. Exatamente, E aí a gente percebe, assim, eu não vejo ali reclamações, assim, de um volume grande de procura por reclamação, sabe? O que tem são pontuais, né? E normais que eu vejo, que não tem como não fazer. É aquela brincadeira, né, que a gente sempre fala, né, que se eu souber como fazer uma construção sem trinca, eu vou fazer, né? O problema é que eu não sei como fazer ela sem trinca, porque não tem como fazer ela, né? E uma brincadeira, né? Mas é porque algumas coisas vão acontecer. De concreto, para não trincar. Mas é bem possível. Exato, mas o cliente muitas vezes ele não entende, né? Ele acha que a trinca ela é agressiva pro leigo, mas a educação vai mostrar para ele o seguinte, cara, isso aqui é um material que está suscetível a isso. Essa trinca aqui é uma trinca superficial, é uma retração. O material não se comportou legal ali, por algum motivo, mas não significa que a tua casa está caindo. Isso, exatamente. Mas essa é a preocupação de alguns clientes, de que o cliente muitas vezes liga preocupado no domingo à tarde que a laje da casa vai cair. Ele não tá errado. Não, porque ele não entende, tá zelando pela vida dele e da família. família. Sim. Mas eu acho que faz parte mesmo dessa conversa. E é bacana ouvir isso. E é bem isso, que é essa questão de educar esse público, né? De mostrar o que é importante, né? Quais são o que ele precisa fazer também, nesse caso, né? Então... E tu comentou um item aí que me chama bastante atenção, que é o fato da palavra concorrência. Eu acredito, aí visão minha, né? Aí talvez na mesa isso de um podcast seja possível, né? O ambiente acadêmico já é um pouco mais pesado, o cara tem que justificar a fundo. Mas se nós dois estamos agindo no mesmo mercado, ainda que a gente esteja concorrendo para te atender, e porque tu vai buscar nós dois, né? Eu entendo que você está mais disposto a contratar porque tem mais gente te oferecendo do que se eu fosse único no mercado. Acredito que nessa situação você estaria muito mais inclinado a encontrar uma alternativa de não ter que me contratar. Não sei se ficou claro mais ou menos a minha posição. Sim. Então eu vejo que a concorrência ela é saudável, a concorrência melhora o nosso cenário e, como tu disse também, nivela por cima, entendeu? Porque daí eu tenho que me preocupar em entender quais são as boas práticas. E mercado tem para todo mundo. Eu, pelo menos, vejo dessa forma, né? O mercado é muito grande. Sim. A gente tem hoje a possibilidade de manter as empresas que existem, abrir mais empresas, inclusive, porque há um mercado a ser explorado, mas a gente precisa encontrar o caminho para fazer com que essa visão do consumidor, né, nos alcance. Taylor, a gente já está encaminhando para o final e, como é padrão aqui nos nossos episódios, a gente sempre solicita, né, uma sugestão de leitura, né, do nosso convidado. Algum livro que seja técnico ou não, em algum momento gerou um impacto na tua percepção, foi um item transformador para você, para que a gente faça um compilado, né, uma lista, para que os nossos espectadores também possam acompanhar essa leitura e também encontrar alguma referência importante para eles. Sim. Bom, eu trouxe o livro, você pediu para eu sugerir, né? Eu trouxe o livro aqui. Sim. Esse livro aqui é O Milagre nos Andes. É uma história bastante conhecida, tem um filme da época lá da Sessão da Tarde, né? Mas o livro, para mim, ele foi surpreendente, porque apesar de já conhecer a história, tanto é que eu já li umas 3 vezes ou 4, talvez, esse livro, ele conta a história de um dos sobreviventes, né? E aí ele mostra toda a trajetória que aconteceu desde o dia do acidente. Resumidamente, o acidente que aconteceu no Chile, numa área... que só tem neve, em que o avião caiu, muitas pessoas já morreram na queda e aí depois algumas sobreviveram e elas ficaram 72 dias nessa montanha e as buscas haviam sido interrompidas porque ninguém acreditava lá depois de um período que ainda haveria sobrevivente. É um ambiente extremamente hostil, né? Totalmente hostil, né? Porque você imagina que alimento zero, né? Porque o que vai
nascer na neve, né? Então eles tinham um pouco de água, porque eles derretiam a neve quando tinha o sol, derretiam para beber. Mas eles, inclusive, assim, um dos grandes problemas, eles foram do Uruguai até... Eu não lembro se eles iam para o Chile mesmo, mas o problema é que eles não estavam preparados para a neve, eles foram para jogar rugby, então alguns nem casaco levavam. Mas a grande questão, assim, eles saem de lá, porque como não houve o resgate, eles... Tiveram que sair sozinhos. Tiveram que sair sozinhos. E fazer uma escalada na neve, sem equipamento, em que hoje as pessoas fazer esse percurso escalando e elas se surpreendem. Muitos não conseguem nem entender como eles conseguiram fazer isso, né? Porque as pessoas não entendiam de escalada, não tinham equipamento. Estavam mal alimentados. Estavam mal alimentados, né? Depois de 72 dias. Uhum. Então, assim, para mim foi um livro muito impactante, porque sempre que eu me... Sempre não, né? Mas quando me coloco assim numa situação muito difícil, eu reflito assim que já houveram situações muito mais difíceis. Mas a minha situação não tem nada de difícil. Então, se esse cara aqui conseguiu... Quem conta a história, o Nando, é um desses caras, ele e mais um amigo que fizeram o percurso para chegar até numa vila em que foi identificado que era eles, aí depois começou a ver o resgate, né? Então esse cara, esse Nando aqui, é um dos que fez esse percurso todo mesmo. Então, assim, se eles conseguiram superar isso aqui, a gente consegue superar qualquer desafio. Eu trouxe o livro para vocês mesmo aqui. Pode ficar de presente para vocês. Opa, eu agradeço. Então, bacana, vai para nossa... Eu procurei trazer um livro não técnico, né? Eu gosto bastante de ler, porque aí eu não sabia também como é que era o público, então esse aqui ele serve para não necessariamente um livro técnico, né? Maravilha. Bacana. Te agradeço bastante. Certamente vai ficar na nossa biblioteca. Eu vou fazer questão de ler. E também vamos deixar à disposição dos nossos associados para que possam acompanhar essa história. Legal. E claro, o livro geralmente tem muito mais detalhe, porque a adaptação ela precisa... Então, era isso que eu me surpreendi muito, porque eu já havia assistido o filme. O filme já é impactante. Mas eu li, depois eu assisti o filme de novo para ver se era o mesmo filme, porque parece que é uma história diferente até, de tão densa que é no livro, e lógico, né? Eles precisam adaptar e ela fica realmente... Algumas coisas sem explicação. É que tem coisas que eu não li o livro, mas eu imagino a situação, né? E aí tem coisas que talvez o Hollywood não consegue colocar ali para ser... tem coisas que não foram colocadas, tem bastante coisa. Não dá para absorver. Por exemplo, né? O grande impacto disso é que você imagina assim, do que eles se alimentaram nesses 72 dias? Né? Sim. Então, só tinham corpos lá para... Esse foi o grande motivador assim, de polêmicas e que chamou muita atenção, né? Sim. E que isso conta no filme também, né? Eles acabaram precisando se alimentar em algum momento de pedaços das pessoas que haviam morrido, né? Mas assim, é uma história muito bacana e vale a pena. Teve até... Eu vi um documentário que remete isso, que teve uma série de investigações, inclusive depois, enfim, por conta da necessidade, né? Porque teve um julgamento também social na época, mas, poxa, é uma situação extremamente... E quando se trata de sobrevivência, sim, cada um vai agir de uma forma. Exatamente. Não tem como enquadrar. Não, e é uma situação muito extrema, né? Não tem como. É uma situação bem hoje uma pessoa na casa dela, no conforto, vai falar que ela faria de um jeito, mas lá no como lugar, brioches, né? Aquela história. Agora lá no lugar, né? Passando frio, fome, sede, é outra história. Sim. E é rapidinho para a pessoa mudar, né? Em muitas situações, né? Por conta da necessidade. Taylor, eu agradeço muito a tua participação, né? A gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais esse trabalho da CIG, a importância, né, da conexão entre as associações, né? E mais uma vez, né, fica aqui o comentário para quem nos acompanha. Existem trabalhos sendo desenvolvidos entre as entidades. Isso, eu particularmente fico muito contente, né, por isso acontecer. Também te agradeço por isso, né, porque também é uma pessoa bem receptiva e está tornando possível, né, que a gente se conecte. Queria deixar um espaço aberto para você fazer as considerações finais, aonde a gente pode encontrar o Taylor, onde a gente pode encontrar mais informações da tua empresa. Sim. Fica à vontade. Tá legal. Bom, aproveito aqui para agradecer o espaço, parabenizar pela iniciativa de vocês. Comercialmente, eu sou sócio da Módulo Empreendimentos, então buscando nas redes ali encontra e lá vai conseguir acessar todas as informações sobre isso. Em relação ao núcleo da construção civil, fica o convite para qualquer empresa que se interesse por isso, né, e veja sentido
e ingressar. Pode me procurar mesmo, né? Provavelmente vai conseguir chegar até você para pegar o meu contato, né? Mas pode me procurar, ou até na Assige mesmo vai conseguir também, né? Então, lembrando que são empresas incorporadoras e construtoras, mas que eu sou suspeito de falar porque eu me aproveito muito do núcleo, né? Então, eu acho que as empresas conseguem também ali ter um nível de crescimento, de maturidade grande quando ela passa a fazer parte de um núcleo como esse ou como qualquer outro dos citados, né? Mas fica o convite aí para participar, quem tiver interesse. Perfeito. Karine, considerações finais? Agradecer pela presença do Taylor. É alguém que eu já conhecia, acompanhava. Acho bem bacana o trabalho que ele está desenvolvendo nessa gestão. E muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Lembrando, né, que essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. Não deixe de conferir as redes sociais do nosso parceiro. Eles acreditam e apoiam esse projeto, né? Já é a nossa segunda temporada junto com a Mútua. Vá lá no canal, né, no Instagram da Mútua e escreve lá na última postagem deles, a Jesse Podcast. Isso ajuda, né, nos ajuda bastante e também faz uma brincadeira com os nossos parceiros. E claro, fica aqui mais uma vez o nosso pedido para que você se inscreva no canal da GES, marque o sininho para receber notificações, compartilhe com amigos e parceiros, faz com que a GES alcance mais pessoas. Nós também temos o nosso perfil no Instagram, segue lá o AGS Oficial e nos ajude a alcançar a meta de 1000 inscritos. Eu me despeço por aqui, até o próximo episódio.